A Rádio Mundial apresenta programa A Razão da Vida. A Razão da Vida. E o saber pra comandar, tudo isso um dia vai chegar. Na jornada que começa, 1000 perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver, e um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Mundial. Está acontecendo no Brasil um grande movimento entre os maçons. E esse movimento é a proximidade da eleição para grão-mestre em Brasília, o grão-mestre brasileiro, o grão-mestre nacional, que é a pessoa que irá comandar esse universo maçônico aqui no Brasil. E eu andando nesse universo, pego uma pesquisa, pego outra pesquisa, e todas as pesquisas que eu tenho tido acesso apontam indiscutivelmente número 1 nas pesquisas e o mais indicado para este cargo e o mais preparado, meu querido Benedito Marques Baluch, o qual eu convidei para estar aqui hoje e falar um pouco desta sua campanha, para que as pessoas possam conhecer aí as suas ideias e descobrirem e comprovarem por que Baluch é o mais preparado para exercer o cargo de grão-mestre do Brasil. Baluch, posso chamá-lo assim só? Com muito prazer. Ninguém te conhece pelos outros nomes, né? Baluch, muito obrigado por estar no programa Céu da Romão. Eu tenho imensa satisfação em recebê-lo. Você é líder nas pesquisas nessa eleição dentro da maçonaria. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua campanha. O que é que você espera dela? Qual é a sua chapa? Quais são as suas ideias para este novo rumo? Parece que é o nome da sua chapa, é isso mesmo? Novo rumo é o nome da chapa do Baluch, para que vocês pudessem ouvir aqui, ao pé do ouvido, o que o mais preparado para esta campanha vai mostrar quando for eleito. Na verdade, César, não há uma pesquisa ainda, né? Que aponte quem é o candidato favorito. Até como porque... não? Olha isso aqui. A gente dentro... Deixa ele não sabe ainda. Eu sou modesto. Ele não sabe ainda, mas dentro do universo maçônico, nós temos lá os nossos meios de pesquisa e aqui, olha, tá certo. Baluch na frente. Tá certo. Mas, na verdade, César, nós estamos numa instituição de 195 anos de historicidade nesse país, né? A maçonaria, ela tem um comprometimento para com a pátria, para a comunidade. Se no passado nós construímos templos, hoje nós edificamos homens, né? Uma sociedade muito importante, principalmente nesse contexto tão moderno que nós estamos vivendo, né? Uma sociedade voluntária, volitiva e formada pelos melhores homens da sociedade, né? E quando nós falamos melhores homens da sociedade, não falamos os mais ricos, não. Porque o fato de ser rico não quer dizer que ele é bom, né? Homens bons, homens de bom caráter, de espírito voltado à prática da benemerência, da filantropia, né? Alguém que possa se dar para o seu próximo, comprometer-se com as gerações futuras. Então é uma instituição muito bonita, é uma instituição que tem aí, como eu te falei, uma história de 195 anos sem uma nódoa, né? E nós temos também as nossas eleições internas, não há dúvida que agora nós estamos aí contemplando o final de uma gestão no Grande Oriente do Brasil, e nós
nos colocamos como candidatos também, como outro também se colocou como candidato, para continuar um trabalho importante dessa construção da maçonaria que nós temos. E com detalhe que nós não temos aquelas querelas políticas partidárias. Tanto o outro candidato como, no meu caso também, nos tratamos de forma fraterna, amiga, somos irmãos, né? Ele tem um pensamento para a administração maçônica, eu tenho outro pensamento. O que nos diverge são ideias. Feliz das instituições que têm os seus homens concorrendo a cargos diretivos que discutem ideias, né? A maçonaria discute ideias. A maçonaria não discute pessoas, né? E a nossa posição, César, é reposicionar o GOB como uma instituição de vanguarda, né? Trabalhando pela união dos irmãos, pela fraternidade, pois o resgate do orgulho de cada um dos irmãos de pertencer a essa centenária e valorosa instituição, meu irmão, nós precisamos resgatar o papel histórico do Grande Oriente do Brasil, né? Da maçonaria brasileira, mostrar para a sociedade que nós somos uma organização não governamental, comprometida com o público, com o povo, né? E combatemos os detratores que tanto detratam a maçonaria, colocando a maçonaria como uma seita demoníaca, contrária aos princípios básicos da sociedade, tudo isso que nos atrapalha, né? Eles falam isso quando eles não veem as obras de benemerência e filantropia que a própria maçonaria faz nas localidades, né? Hospitais, creches, orfanatos, casa de mãe solteira e tantas outras tecnologias sociais em que a maçonaria presta um serviço fantástico através dos seus irmãos, dos seus associados, sem qualquer remuneração. Isso não vai para a imprensa positiva, né? Então eles são muito reativos, então na verdade ficam desconstruindo. O nosso trabalho é mostrar para a sociedade que a maçonaria é uma entidade comprometida com todo o progresso da nossa ordem, né? E aí quando você está numa peleja eleitoral, a primeira coisa que você tem que colocar na mesa é o idealismo, né? Eu estou porque eu penso assim, né? Então eu vejo uma instituição com uma historicidade fantástica, como eu te disse, mas que ela pode fazer muito ainda pelo país. Ela pode preparar muito esse exército de homens abnegados, desses gestores sociais, desses líderes sociais, e fazer com que eles sejam mais ativos junto à sociedade, né? Onde nós possamos procurar as oportunidades de crescimento do nosso país, de tudo isso. Então, são projetos que nós temos de colocar a maçonaria dentro de um contexto de muito respeito junto à sociedade. Eu acredito que se nós chegarmos a esse patamar, nós vamos nos dar muito felizes. Malu, que uma eleição, ela traz felicidades, ela traz às vezes um pouquinho de dor, ela traz um pouquinho de saudosismo, né? Porque quando você está concorrendo como você está, de vez em quando deve passar na sua mente assim, um filme dos seus mais de 35 anos dentro da maçonaria. Balu, que tem um currículo invejável, tem um currículo impecável. Aliás, você pode conhecer todo o currículo do Baluch nessa entrevista da revista Savoir-Faire, está lá todo o currículo do Baluch, e aí você vai perceber, assim como eu, que sem dúvida é o nome mais preparado para ocupar esse cargo. Nessa sua visão, dentro dessa campanha, qual é o momento seu na maçonaria que mais te vem à mente? Quando você ingressou, quando você foi venerável a primeira vez? Eu acredito que, é claro, a vida é feita de momentos e momentos, né? E cada um se substitui, se renova, né? Eu não vou esquecer o dia que eu fui iniciado na ordem maçônica, 35 anos atrás. Esse dia não sai da minha cabeça. Depois foram muitas outras alegrias, né? Qual foi o melhor trabalho que você fez? O melhor? É melhor difícil. Redação? Eu acho que acredito que foi o livro que eu escrevi, Corrupção Política, Luta pela Dignidade no Exercício do Poder, né? E colocando a maçonaria como uma grande transformadora da sociedade, né? Aquele livro foi um grande desafio. Aquele livro realmente foi escrito no ano de 2009, um momento muito difícil, né? E eu me orgulho muito de ter escrito aquele livro. Mas eu me orgulho muito da minha iniciação maçônica, de quando eu fui consagrado pelos meus irmãos para dirigir uma loja maçônica, né? E quando o Estado todo me elege 2 vezes grão-mestre do Estado, né?
E quando hoje eu vejo meu nome no Brasil todo, me colocando para grão-mestre geral, a maçonaria só me deu alegria. As tristezas que a maçonaria me deu não foi a maçonaria, foram algumas pessoas que de forma equivocada acabaram entrando dentro da ordem também, né? E para elas eu não dou nenhum crédito, né? Eu acredito que eu tenho muito mais alegrias e memórias e lembranças da instituição do que as mágoas que algumas pessoas me tentaram desconstruir, né? Vamos falar da Frafrem um pouquinho? A questão feminina da maçonaria. Na verdade, nós falamos o seguinte, né? Até outro dia eu vi uma palestra do Baluch e perguntaram para ele por que a mulher não pode entrar na maçonaria. Então, a resposta foi mais ou menos assim, que a maçonaria tem o papel de tornar os homens perfeitos, e as mulheres já são perfeitas, então vocês não precisam pertencer à ordem maçônica, mas elas têm um braço social fantástico. Eu queria que você falasse sobre isso. A mulher pertence à maçonaria. Nós falamos que a mulher pertence à maçonaria, principalmente à maçonaria do Banco do Grande Oriente do Brasil, né? Tanto que elas pertencem à maçonaria, porque elas têm uma entidade chamada Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, que congrega o Brasil todo e todos os estados em termos dessas ações sociais, esse braço social fantástico que essas mulheres fazem, né? E mulheres da mais diversas qualificações, né? Mulheres maravilhosas. Hoje você vê, por exemplo, claro, uma não pertence, que é a Carmen Lúcia, a nossa presidente do Supremo, né? E a nossa Vaz, que é lá no STJ, que é a nossa cunhada, está lá, né? Então a mulher hoje ela ocupa um espaço muito importante na sociedade. O fato dela não ser iniciada, acho que para elas mesmas isso é relevante. Elas sabem das nossas limitações em termos de landmark, então elas não estão preocupadas com isso, né? Elas estão preocupadas em ver seus maridos felizes na maçonaria. E os maridos estão preocupados em ver as suas mulheres fazendo o trabalho social e filantropo também feliz, né? Então essas entidades paramaçônicas, elas foram construídas no Grande Oriente do Brasil com muito afinco, e hoje a mulher é tão importante para a vida maçônica que se eu for iniciar na maçonaria, minha mulher não concordar com que eu não entro. De tão importante que é a opinião dela. E saber que eu estou numa loja maçônica, estou lá 10 horas da noite, 11 horas da noite, e minha mulher saber que eu estou entre um ambiente de pessoas sérias. Estamos ali construindo um pensamento ou uma ação importante para o país, né? Mas vamos lá para a fraternidade feminina. Vamos falar um pouco de São Paulo, né? São Paulo eu obrigatoriamente... Quem está à frente de São Paulo é a Valderez Baluch. É a mulher do grão-mestre, né? Mais ou menos a Secretaria de Ação Social, né? Mas não necessariamente assim, né? Porque se a minha mulher não pudesse ser a presidente da fraternidade, seria uma outra cunhada que faria esse trabalho. Perfeito. Entre consenso entre elas. Essas mulheres fazem um trabalho maravilhoso. São Paulo tem como meta as 8 metas da ONU, do milênio. Essas mulheres estão aí envolvidas em todas as entidades de educação, de saúde, de saneamento, de educação, tudo que você imaginar, elas estão trabalhando e fazendo esse trabalho. Às vezes, fazendo e olhando, algumas pessoas falam, é a maçonaria que está fazendo isso. Outras são pessoas, senhoras da sociedade bondosas que estão fazendo esse trabalho. Pouco importa o conceito de como chega, o importante é como chega. E tem chegado esse trabalho da fraternidade feminina com muito orgulho para o Grande Oriente do Brasil. Eu tenho aqui uma notícia muito bacana. O Baluch acabou de me informar aqui, mas está noticiado isso daí, que a Frafrem recebeu aí e recebe um apoio institucional muito grande aí, muito bom, da Landmark, do ILESP. Inclusive ela é parceira na ida aí de atletas paralímpicos aqui para a próxima Olimpíada. Eu até, quando a Valderez esteve aqui, eu até falei um pouquinho sobre isso, e eu quero dar parabéns aí ao ILESP, à Landmark, por esse apoio cultural, institucional a essa entidade. Baluch, por que você se acha preparado para a função de grão-mestre geral? Quando você fala em preparado, está muito acima do que eu quero, né? Não adianta você falar eu quero se você não tiver um preparo, né? Na verdade, como eu te disse, eu fui grão-mestre auxiliar adjunto em 2003 até 2007. Depois eu fui eleito grão-mestre estadual em 2007 e 2011. Depois eu fui eleito grão-mestre estadual adjunto novamente em 2007 até 2011. Depois
agora em 2015 a 2019, sou grão-mestre novamente em São Paulo. Então os graus de filosofismo da maçonaria completei todos. O arcabouço da maçonaria, em termos de conhecimento iniciático, fiz todos esses cursos. Dirigi minha loja maçônica. Então eu acredito que eu tenho muito ainda, pela minha juventude também, né? Graças a Deus, Deus me dá saúde, me dá condições financeiras, de eu poder me colocar à disposição do país, né? Levar o que eu aprendi um pouco em São Paulo, levar não só o que eu acertei, também o que eu errei, né? Que é importante a gente trabalhar isso, né? Mas levar para o Grande Oriente do Brasil é a minha experiência, mas dentro de um tema que eu tenho falado há muito tempo, César. Eu sozinho não faço nada. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Eu tenho uma equipe de pessoas maravilhosas, uma equipe de auxiliares, não necessariamente de gente que usa avental. Quem é o seu adjunto nessa chapa? Américo Pereira da Rocha, pessoa fantástica, grão-mestre do Grande Oriente do Estado lá do Espírito Santo, um homem que tem 48 anos de ordem maçônica, né? Um líder social ali dentro do seu estado, uma pessoa fantástica, uma pessoa assim que eu admiro muito, né? E o Américo também pensa como eu penso. Nós somos da escola iluminista da maçonaria, né? Nós somos da escola de 1730, né? Um pouquinho, há pouco tempo, como disse o outro, né? Tem a idade da eletricidade. A idade da eletricidade. Porque a era do iluminismo ela começou justamente nessa fase, né? E bem o iluminismo de Kant mesmo, aquele iluminismo que nós realmente queremos o país à frente dos problemas que ele tem, né? E por falar nisso, por exemplo, agora você vê, nós falando de iluminismo, nós tivemos aquela grande conquista nossa que foi o Estado laico, né? E que manutemos isso por séculos, né? E agora ficamos sem Estado laico, né? Perdemos um pressuposto importantíssimo, que é um pressuposto da ordem maçônica, e que ninguém fala nada, né? E nós temos que olhar isso com tristeza, né? Porque o que nós temos que levar para as escolas, o que nós temos que levar para a educação das crianças é a escolarização, né? Não é você jogar dogmas religiosos, né? Isso não vai ajudar absolutamente nada, vai ter... Mas, em todos os casos, vamos cumprir as leis e regulamentos, né? Balu, que você conquistou, não é ganhou não, é conquistou o respeito dos mais importantes políticos que nós temos aqui no Brasil, de personalidades. E você, nessa sua visão, durante essa campanha, o que você acha que você poderia fazer que tivesse uma intervenção rápida nessa condição social, econômica do Brasil, que pudesse ser assim uma mola jogando o Brasil ainda mais para o seu caminho? No desenvolvimento do país. No desenvolvimento do país, da democracia. Hoje, é claro, César, que hoje nós estamos vendo um cenário muito triste da sociedade brasileira, né? Você vê aí 15 milhões de desempregados, 4 milhões de desempresários. Você vê aí a falta de perspectiva de futuro da juventude. Você vê aí o grande problema da educação que acabamos de dizer, né? Nós temos N problemas. Hoje, por exemplo, César, a crise econômica e financeira também bateu a porta dos nossos templos. Os nossos irmãos ficaram desempregados. Muitos saíram da nossa instituição. Mas você com uma ideia futurista, né? Você vem resolvendo isso aí através do ILESP, que está criando vagas, está fomentando o negócio. Você esteve no Paraguai recentemente. Sim, estivemos lá. Onde fez lá uma junção, uma interligação para que o Brasil faça negócio com o Paraguai, amplie seus negócios e os paraguaios venham fazer negócios aqui no Brasil. Então, quero te dar parabéns aí por essa iniciativa, que talvez seja uma das soluções que você vem objetivando o emprego e renda, né? A geração de emprego e renda. Imagine você que nós somos hoje, fazemos parte de uma sociedade maçônica em que a capilaridade maçônica é imensa. Você tem advogado, médico, dentista, farmacêutico, sapateiro, tem todo mundo dentro dessa relação de capilaridade. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando institutos maçônicos, não necessariamente com o nome de maçonaria, como o ILESP, por exemplo, mas institutos que gerem emprego e renda entre os seus iguais e que possam também propiciar a empregabilidade e a manutenção do emprego de alguns irmãos. Então, nós temos, por exemplo, o Instituto de Educação,
que é o IVPESP, Instituto de Valorização do Ensino e da Pesquisa do Estado de São Paulo. Estamos aí com o Instituto dos Advogados de São Paulo, estamos com o Instituto dos Advogados Maçons de São Paulo, o Instituto dos Médicos Maçons, tudo isso dando certo, como está dando certo o ILESP e o IVPESP hoje, né? Mas são coisas novas, são ferramentas novas que nós estamos empreendendo todo o nosso trabalho. Amanhã, por exemplo, quando nós estivermos no Grande Oriente do Brasil, essas ferramentas serão nacionalizadas, né? E tentar buscar entre nós a nossa segurança, porque aí desestabilizando a família fica difícil. Eu digo para você, a maçonaria faz muita benemerência e filantropia, parabéns. Eu acho que é uma causa de vocação importantíssima, mas se nós não cuidarmos do nosso ambiente interno, como é que nós vamos poder fazer caridade para alguém? Enquanto nós estamos vendo aí graçar o desemprego dentro das nossas lojas maçônicas, onde você vê irmãos de grande valor não ter condições financeiras mais para poder suprir o mínimo minimório que eles têm lá para poder fazer, então nós perdemos muitos valores. A partir do momento que nós fortalecemos essas pessoas e elas permanecem na ordem maçônica, acho que é o mínimo que nós temos que fazer. A partir daí, fazermos a benemerência e filantropia para o externo. Mas nós temos que maçons brasileiros, maçons de todos os estados, olhar para as suas lojas. E o que eu posso fazer por irmão meu? Essa ação está dentro do seu plano, da sua chapa Novo Rumo. Não, está dentro do meu conceito. Do seu né? conceito. Está dentro do meu conceito, está dentro da minha formação maçônica, né? Vamos fazer benemerência, vamos fazer filantropia, mas vamos cuidar de nossos irmãos primeiro. Porque a maçonaria é um reflexo de toda a sociedade, né? E ali você tem problemas. Nós temos problema, por exemplo, com a questão da assistência médica no país. Infelizmente, hoje a Previdência Social ela é estratificada para quem pode pagar. Você vê planos de saúde aí que milionários, né? Mas o que nós queremos fazer? Nós queremos implantar um sistema que possa proteger também a saúde dos nossos irmãos. Maluk, faria mais 10 programas com você aqui, mas eu queria encerrar esse programa. Eu queria que você, na revista, na matéria da revista Savoir-Faire, você encerra a matéria. O repórter faz uma pergunta lá para você, eu vou até repetir a pergunta aqui, porque eu confesso que eu fiquei emocionado com a sua resposta, e apesar de lhe conhecer, né, mas a gente sempre se emociona com uma resposta tão fantástica como essa. Eu queria ver se você lembra e pudesse nos brindar aqui com essa resposta. Pois não. E eu me lembro que o repórter perguntou para você se numa eleição como essa, dentro da maçonaria, existe oponente. Eu entendo que não. Nós não somos adversários, César. Não é uma luta em que um é melhor do que o outro é pior. Não somos contra ninguém dentro da maçonaria. Numa eleição como a nossa, vence aquele que mais se dedicou à maçonaria. E ao servir, vence aquele que mais realizou. Vence aquele que pretende continuar servindo e realizando. Vence aquele que tem compromisso de deixar o mundo um lugar melhor. César, vence aquele que deseja perpetuar e reconhecer a importância dos maçons. Aquele que tem o mais moderno, um plano de gestão, como o da minha chapa Novo Rumo. Eu desenvolvi todos esses predicados, sem exceção. Preparei minha vida toda para um momento como este e tenho certeza que os membros irão votar sabendo reconhecer o meu trabalho, minha gestão futurista e a minha missão existencial em relação à maçonaria e aos seus integrantes. Vou manter, preservar e proteger nosso legado e conduzi-lo a um novo lugar na história da maçonaria. E dizer a você, César, não temos inimigos entre nós, não temos oponentes, não temos adversários. Temos pessoas que têm um ideal diferente do nosso. Mas o mais importante, volto a repetir, graças a Deus, a maçonaria é uma sociedade que discute ideais, não discute pessoas. Isso é importante para nós. Você conheceu um pouquinho mais sobre meu querido irmão Benedito Marques Ballucchi, na minha opinião, futuro grão-mestre geral aqui do nosso país. E voltaria aqui para fazer uma entrevista desse E volta aqui já com o cargo em mãos, tá certo? Nada a declarar nem a acrescentar. Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Mundial. A Rádio Mundial apresentou programa A Razão da Vida.
A Razão da Vida.